Eu cumprimento aos amados irmãos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical da Igreja Apostólica Verdade e Vida. Nós ficamos impossibilitados aí de gravar as videoaulas durante algumas semanas porque estávamos envolvidos em outras atividades ministeriais, mas a partir de agora aí, pela graça e misericórdia do nosso Deus, nós estamos retomando os trabalhos da Escola Bíblica Dominical. E como sempre, eu quero informar para os irmãos que além dessas videoaulas, nós continuaremos disponibilizando todos aqueles materiais adicionais, o esboço escrito de cada uma das lições no formato PDF, e também continuaremos a disponibilizar os slides, os arquivos em PowerPoint, para caso algum irmão queira projetar aí durante a sua aula. E caso os irmãos tenham interesse nesses materiais adicionais, eu estarei deixando os links para download logo abaixo do vídeo, bastando clicar ali na descrição do vídeo, no botão mostrar mais, que os links vão estar lá. E caso algum irmão queira receber os esboços escritos por e-mail, basta informar o seu endereço de e-mail que nós estaremos cadastrando e os irmãos estarão recebendo automaticamente todas as semanas os esboços. E eu quero lembrar aos irmãos que esses materiais de apoio que são disponibilizados, eles não substituem as aulas presenciais. E no caso da nossa igreja, essas aulas acontecem às 16 horas todos os domingos. E eu quero ainda aproveitar e pedir para os irmãos que se inscrevam no nosso canal, para que possam assim receber avisos de forma automática quando novos vídeos forem postados. E também pedir para os irmãos que compartilhem os nossos materiais, os vídeos, os esboços e os slides, enfim, através das suas redes sociais, ajudando assim a divulgar a palavra de Deus. Nós estamos estudando, neste quarto trimestre de 2017, o tema A Obra da Salvação. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E a lição de hoje é a lição de número 6, que tem por título A Abrangência Universal da Salvação. Bom, vamos ver então quais são os tópicos que nós estaremos abordando aí durante essa videoaula. Primeiramente, de forma muito breve, nós faremos uma rápida introdução ao tema de hoje. Depois vamos falar sobre a universalidade do pecado, onde aqui nós vamos entender sobre a abrangência propriamente dita aí do pecado. Depois vamos falar sobre a necessidade universal da salvação. E por fim, sobre a abrangência universal da salvação. E depois, como de costume, faremos aí a nossa breve conclusão também. Então esses são os tópicos que nós estaremos abordando na aula de hoje. Vamos então agora à nossa introdução. Bom, aqui, irmãos, nós temos a verdade prática da lição de hoje, conforme está na revista dos irmãos, que diz assim: a salvação em Jesus Cristo é de abrangência universal, pois os que o aceitarem em todo tempo e lugar serão salvos pela graça de Deus. Então aqui nós temos o ponto central da lição de hoje. Nós aprenderemos que a salvação em Jesus Cristo ela é universal, ou seja, irmãos, a abrangência da salvação ela é ilimitada, diferente do que ensinam algumas linhas teológicas, que nós vamos falar isso um pouco mais adiante. Agora reparem que essa verdade prática ela diz que a salvação é universal, porém, observem que ela faz menção sobre a salvação aos que aceitam a Jesus. Ou seja, irmãos, nós aprenderemos que apesar da salvação ser universal, ou seja, apesar dela estar disponível para todos, somente aqueles que creem em Jesus são efetivamente salvos. A salvação ela é ilimitada, porém ela só é eficiente para aqueles que creem, para aqueles que se arrependem dos seus pecados, que creem no sacrifício vicário de Jesus e que recebem a Jesus como Senhor e Salvador. Então é sobre isso que nós vamos falar, é sobre isso que nós aprenderemos na aula de hoje. Bom, entrando agora no primeiro tópico, a universalidade do pecado. Então, irmãos, nós vamos falar aí brevemente sobre a origem do pecado e também sobre as suas consequências. Então vamos lá, os irmãos sabem bem que o homem lá no Jardim do Éden, ele desfrutava, ele gozava da presença de Deus, da presença gloriosa de Deus. E de tudo que tinha ali no jardim,
A única coisa que Deus queria, em troca da presença dele ali, do homem poder desfrutar de tudo que tinha ali, a única coisa que Deus queria em troca era a obediência do homem, a obediência incondicional. Conforme nós vemos lá no livro do Gênesis, Deus ele disse para Adão que ele poderia comer livremente de todas as árvores que tinham ali no jardim do Éden, com exceção da árvore do conhecimento do bem e do mal. Só que os irmãos sabem que o primeiro casal desobedeceu a essa ordem direta, a essa ordem expressa de Deus, e eles comeram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E a partir daí, o pecado ele entrou na humanidade. E essa desobediência desse primeiro casal, a essa ordem expressa que Deus tinha dado, trouxe consigo aí uma série de consequências. E nós vamos ver aqui algumas, não todas, mas algumas dessas consequências. Então, a primeira delas, expulsão do jardim do Éden e da presença de Deus. Então, os irmãos sabem que Adão e Eva eles foram expulsos lá do Éden, e eles perderam aquela presença de Deus, eles perderam a gloriosa presença de Deus. E o mesmo, amados irmãos, ocorre nos dias atuais também. Ou seja, o pecado, ele faz com que nós nos afastemos da presença do Senhor. Então, além dessa expulsão, teve uma outra consequência também, que foram as punições físicas. Tá? Por quê? Porque após o pecado, o homem ele passou a estar sujeito às dores, a doenças, ao desgaste natural do corpo devido à idade, a enfermidades, enfim. Então, isso foram punições físicas que ele passou a ter. Uma outra consequência também foi a morte física, a punição da morte física. Por quê? Porque antes do pecado, o ser humano ele não estava sujeito à morte. Só que com a entrada do pecado, a morte física passou a ser também uma realidade na vida do ser humano. Uma outra consequência, conflito contínuo moral e espiritual. Aqui, irmãos, a partir do pecado passou a existir esse conflito. A harmonia ela deixou de existir e o homem ele passou a ter que conviver de forma constante com a luta entre a sua carne e o seu espírito. Uma outra consequência também do pecado foi a morte espiritual. Nós já vimos aí em outras aulas, em diversas aulas, que morte na Bíblia significa separação. E a pior de todas as consequências que nós temos aí do pecado é a chamada morte espiritual, tá? Que significa aí a separação entre o homem e Deus. E se a gente falar de segunda morte, ela ainda é pior do que a morte espiritual, porque a morte espiritual ela ainda acontece em vida, mas a segunda morte ela é a separação eterna entre o homem e Deus. E esta condição de morte espiritual, voltando agora, saindo da segunda morte, mas falando de morte espiritual, essa condição ela não podia ser revertida pelo homem, ela é irreversível ao homem através dos seus próprios esforços, ou seja, o homem por si mesmo não era capaz de reverter essa situação toda. Uma outra consequência também, herança do pecado para todos os descendentes. Então o pecado ele atinge a todos, uma vez que todos são descendentes de Adão. E se o pecado ele é herdado por todos, nós podemos concluir que as consequências do pecado também são uma realidade para todos. Se todos herdam o pecado, automaticamente herdam também as consequências do pecado, onde nós vimos aí algumas delas, a expulsão do jardim do Éden, as punições físicas, a punição da morte física, esse conflito entre a carne e o espírito, a morte espiritual e a herança do pecado aí para toda a raça humana. Muito bem, irmãos. Nós sabemos que antes da vinda de Cristo, nós tínhamos dois povos distintos. Nós tínhamos os judeus e os gentios. E nós vamos ver agora, nesse subtópico, qual que era a situação dos gentios em relação à salvação. Tá? Então vejam só
o que a Bíblia nos diz aqui no livro de Romanos, no capítulo 1, no versículo 20. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Então, irmãos, os versículos aqui estão falando, esse versículo 20, ele está falando sobre a revelação de Deus através da sua criação, e isso de forma indistinta. Tá? Então, todos podem ver Deus através da criação. Quando nós olhamos o nascimento de uma criança, por exemplo, a criação do próprio universo, o crescimento de uma planta, a chuva, enfim, olhando para tudo isso, para a criação, nós podemos contemplar a Deus, nós podemos ver Deus através da sua criação. E essa revelação de Deus, essa forma de Deus se revelar através da criação, ela é chamada de revelação geral ou revelação natural, como está aí na tela dos irmãos. E essa revelação, amados irmãos, serve de parâmetro para o julgamento de Deus. Então, mesmo aqueles que não alcançaram a graça, vamos dizer assim, da revelação da palavra de Deus, eles sabem da existência de Deus por causa da criação, tá? Por causa desta revelação geral ou revelação natural. E continuando aqui na Bíblia, agora no versículo 21, ainda de Romanos 1, a Bíblia nos diz: porquanto, tendo conhecido a Deus, de que forma conheceram a Deus? Através da revelação natural. Então, porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes, em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Então, Paulo aqui, ele está falando da insensibilidade dos gentios em relação ao quê? Em relação às coisas espirituais. Por quê? Porque Deus ele se deu a conhecer os gentios através da criação. E eles tiveram, então, a oportunidade de, como diz o versículo, de glorificar a Deus. Só que não foi isso que eles fizeram. Eles não glorificaram a Deus. E esse comportamento dos gentios trouxe aí uma série de consequências. Tá? A primeira delas aí a gente pode ver no versículo 23, ainda de Romanos 1, que diz assim: e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Então, a ignorância deles levou eles ao quê? A uma idolatria, onde os gentios eles criaram, eles elaboraram assim o seu próprio conceito de como Deus deveria ser. Então, eles não procuraram saber mais de Deus, mesmo vendo toda a criação. Tá? Então, nós temos aí uma das consequências disso. E olha só o que a Bíblia nos diz agora na parte A do versículo 24. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração. Então, aqui nós temos outra consequência. Que consequência que é essa? A consequência de que Deus permitiu que eles andassem segundo os seus próprios caminhos. Irmãos, quando uma pessoa ela rejeita a Deus, Deus ele permite que essa pessoa viva da forma que ela desejar. Só que, obviamente, ela também experimenta todas as consequências dos pecados que ela praticar. Né? Muitas vezes a pessoa quer viver de qualquer maneira, quer escolher qualquer caminho, mas não quer as consequências ou o destino que aquele caminho leva. Aí não tem como. Deus permite que ande por qualquer caminho, a pessoa que o rejeita, porém ela vai ter que arcar com as consequências daquele caminho que ela decidiu trilhar para ela. Tá? Então aqui nós temos uma outra consequência. E se os irmãos forem meditar a partir do versículo 26 do capítulo 1 de Romanos, os irmãos vão ver o resultado dessa insensibilidade dos gentios acerca das coisas espirituais, essa insensibilidade às coisas espirituais no que se refere ao comportamento que era praticado por eles, é um comportamento abominável praticado pelos gentios. Dentre esses comportamentos aí, a Bíblia nos diz, a partir do versículo 26, alguns deles, né? Homossexualismo, prostituição, malícia,
avareza, maldade, inveja, homicídio, está tudo na tela dos irmãos. Contenda, engano, malignidade, murmuração, injúria, soberba, presunção, desobediência a pai e mãe, infidelidade, falta ou sem afeição natural, falta de misericórdia, enfim, outras mais. E observando aqui esses comportamentos, nós vemos, se nós compararmos essa lista com o que nós temos nos dias atuais, a gente vai ver que muita coisa daqui, por que não dizer todos esses itens, estão acontecendo nos dias atuais também. Então nós podemos concluir que isso se trata da rejeição do povo em relação a Deus. Por isso que nós estamos vendo tudo isso nos dias de hoje, inclusive comportamentos que são tidos aqui como abomináveis aos olhos do Senhor, abomináveis conforme as Sagradas Escrituras, e são comportamentos tidos como normais nos dias de hoje, porque não dizer que alguns desses comportamentos, algumas classes querem impor para a sociedade como se fosse algo natural, como se fosse algo normal, mas nós sabemos à luz da Bíblia que eles não são comportamentos normais, mas são comportamentos que resultam da rejeição por parte do povo de Deus. Então, ou seja, a rejeição de Deus por parte do povo, o povo rejeitando ao Senhor, que acaba trazendo como consequência esses tipos de comportamento. Então, amados irmãos, em resumo, os gentios, eles rejeitaram a Deus, tá? Mesmo sabendo da sua existência aí, através da revelação geral ou revelação natural, como nós vimos, eles elaboraram seu próprio conceito de como Deus deveria ser e, obviamente, nós vimos também que essa ignorância acerca de Deus levou eles à idolatria e eles também cederam a todos os tipos de comportamentos abomináveis, a todo tipo de pecado. E os gentios, eles ficaram então presos a um movimento descendente, a um movimento decadente em relação ao pecado. E irmãos, quando uma pessoa está presa nesse movimento descendente, nesse movimento decadente, somente Jesus Cristo pode libertar essa pessoa. Tá? Ninguém é capaz por si só de se libertar, ninguém é capaz de se libertar por suas próprias forças, com as suas próprias condições. Então conclui-se que os gentios eles estavam sob o domínio do pecado. Isso significa que eles estavam necessitando da salvação, eles precisavam ser salvos desta condição pecaminosa e, obviamente, das consequências dessa condição. Nós sabemos que a consequência do pecado, o resultado do pecado, no final é a morte. Muito bem, nós falamos aí de forma bastante breve sobre a situação dos gentios em relação ao pecado, para nós entendermos que eles necessitavam da salvação. Agora nós vamos fazer a mesma coisa, nós vamos falar sobre a situação dos judeus, agora não mais os gentios, mas sim dos judeus. Então vamos lá. Os judeus também receberam a revelação natural, mas assim como aconteceu com os gentios, mas eles também receberam uma outra revelação, que nós vamos chamar aqui de revelação especial. A revelação essa que diz respeito ao fato de Deus ter se revelado a eles através do quê? Através da sua lei, porque os irmãos sabem que os judeus, eles receberam a lei de Deus, diferente dos gentios. E os judeus, eles acabaram se tornando orgulhosos pelo fato deles terem essa lei. Eles conheciam a lei, só que a Bíblia deixa bem claro que a lei não estava no coração deles. Então isso levou eles a um falso moralismo, a um moralismo que a Bíblia diz farisaico. Tá? Então, irmãos, não adianta não adiantava conhecer a lei, mas não viver essa lei. Isso significa que os judeus, então, eles eram tão culpados quanto os gentios. E trazendo para os dias atuais, ou fazendo uma analogia em relação a isso que foi comentado, muitos cristãos eles acabam agindo da mesma maneira. Alguns conhecem a palavra, ou dizem que conhecem a palavra, enfim,
e eles entendem que isso é o bastante, isso por si só basta. Então, não é raro vermos esse tipo de cristão usando a palavra como base, por exemplo, só para criticar outras pessoas, ou cristãos que conhecem a palavra, mas não vivem a palavra, porque existe uma diferença muito grande entre conhecer e viver a palavra. Então, irmãos, os judeus, como nos diz ainda o livro, a Epístola de Paulo aos Romanos, os judeus, primeiramente, eles eram hipócritas. Tá? Por quê? Porque eles condenavam os gentios, mas eles praticavam pecados semelhantes. Eles praticavam aquilo que eles entendiam, que eles consideravam que era errado no comportamento dos gentios, mas eles acabavam praticando as mesmas coisas. A gente pode ver isso lá no início do capítulo 2 do livro de Romanos, lá no versículo de número 1. Além disso, os judeus eles se achavam melhores devido à lei. Podemos ter a confirmação disso lá no versículo de número 3. Eles achavam que pelo fato deles terem a lei, pelo fato deles serem guardiões da Torá, que eles estavam isentos de qualquer tipo de julgamento. Né? Era um tipo de ideia ou de impressão errônea que eles tinham também. Outra coisa, eles abusavam da bondade de Deus. Né? Paulo, no versículo 4, ele faz uma advertência muito severa, dizendo que os judeus eles chegavam ao ponto de desprezar a paciência de Deus. Uma outra coisa, eles possuíam um coração impenitente. O que é isso, amados irmãos? Eles tinham um coração teimoso, um coração duro, um coração que não demonstrava nenhum tipo de arrependimento. Onde eu posso ver isso? Lá no versículo 6, ainda do capítulo 2. Eles ignoravam a lei da retribuição, ou seja, o que significa ignorar essa lei da retribuição? Eles ignoravam o fato de que eles receberiam conforme as suas obras. Eles entendiam que aquilo que eles faziam não ia ter consequência para as suas vidas, conforme os versículos de 6 a 10, ainda do capítulo 2. Os judeus eles também eram exclusivistas, conforme o versículo 11. O que é ser exclusivista nesse contexto? Eles entendiam que Deus era só deles, que Deus era uma propriedade particular deles. Pelo fato deles serem o povo escolhido por Deus, eles entendiam que Deus ele não era capaz, ele não seria capaz de abençoar outros povos também. O que mais que nós temos aqui? Os judeus também não conseguiam viver as exigências da lei, versículos 12 a 14, ainda do capítulo 2 de Romanos. Aqui, praticamente, nós já falamos sobre isso. Né? Eles conheciam a lei, eles tinham a lei, mas eles não viviam a lei. Por quê? Por causa daquilo que nós já falamos também. Porque a lei, ela não estava no coração deles. Eles tinham a lei, mas a lei ainda não estava no coração deles. Então, ou seja, nós podemos concluir que a situação dos gentios não era diferente da situação, a situação dos judeus não era diferente da situação dos gentios. Então, amados irmãos, o fato deles terem a lei de Deus não deixava eles numa situação melhor do que os gentios. Por quê? Porque nós já comentamos que a lei não estava no coração deles. Eles acreditavam que eles eram privilegiados, que eles tinham um privilégio especial porque eles tinham sido escolhidos e que por isso eles poderiam, por exemplo, escapar do juízo de Deus. Então, da mesma forma que os gentios, os judeus também estavam sob o domínio do pecado e, consequentemente, da mesma forma que os gentios, eles necessitavam também da salvação. Então, tanto os judeus quanto os gentios necessitam de salvação. E para fechar esse primeiro tópico, vejam o que a Bíblia nos diz aí na conhecida passagem de Romanos 3, 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então nós vemos aqui, amados irmãos, como conclusão deste primeiro tópico, que a abrangência do pecado ela é universal, ou seja, ela atinge a todos de forma indistinta, a todos indistintamente.
E como nós vamos ver um pouco mais à frente, o homem, por seus próprios esforços ou por seus próprios méritos, ele é incapaz de sair, ele é incapaz de se livrar desta condição. Então, o pecado, nós podemos concluir que ele é universal, ele atingiu tanto a judeus quanto a gentios, de forma indistinta. Então, a abrangência do pecado é universal. Ah, mas a gente não tem que falar sobre a abrangência universal da salvação? Sim, mas a gente primeiro precisa entender que o pecado ele é universal, para depois entender sobre a necessidade da salvação, para depois falar sobre a abrangência desta salvação. Bom, nós falamos então no primeiro tópico sobre o pecado, nós terminamos o primeiro tópico dizendo que ele é universal. Agora nós vamos falar sobre a necessidade universal da salvação. Então, para nós falarmos sobre isso, nós vamos agora apresentar algumas conclusões, né, com base no que nós vimos até agora neste estudo. Tá? Então, vamos a algumas conclusões. Então, primeiro, vamos ver o que a Bíblia nos diz lá em Romanos 3:20. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Tá? Então, isso é o que nos diz Romanos 3:20. Paulo, então, aqui ele está dizendo que nenhuma carne vai ser justificada. Nós vamos ter uma aula em que a gente vai falar sobre a justificação. Então, não vou me aprofundar muito nisso aqui, mas só para os irmãos terem uma ideia, esse termo justificado ele é um termo legal, né, relacionado à legalidade, utilizado aí num julgamento. Uma pessoa que é justificada, ela é declarada justa, ela é declarada íntegra. Então, ninguém vai ser declarado íntegro fazendo o que Deus coloca na sua lei, o que Deus requer na lei. Então, isso confirma que a lei ela não foi dada para justificar os pecadores, mas sim para expor seus pecados, porque como diz o versículo que foi lido, pela lei vem o conhecimento do pecado. Então nós temos aqui a nossa primeira conclusão. Que conclusão que é essa? De que a lei não pode salvar, ou seja, a lei não pode tornar ninguém justo. Agora, obviamente que ela é importante. Por quê? Porque ela nos mostra aquilo que está errado, como o próprio versículo diz, né? Que pela lei, como nós já comentamos, vem o conhecimento do pecado. Em outras palavras, irmãos, a lei, ela nos alerta do pecado. E a única maneira das pessoas se tornarem justas, ou seja, das pessoas serem justificadas diante de Deus, é serem declaradas justas pelo próprio Deus. E nós vamos ver um pouco mais adiante como é que isso acontece. Mas já vimos até aqui que não é pela lei. A lei não pode salvar. Agora, num outro versículo que nós já falamos sobre ele, Romanos 3:23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então aqui nós temos a segunda conclusão, nós já falamos sobre isso apenas para frisar. Que conclusão que é essa? Que o pecado é universal, significa que o pecado ele se estende a todos. E o versículo diz, ele usa aqui uma palavra destituídos, destituídos da glória de Deus. Destituídos aqui no caso seria separados da glória de Deus, ou seja, o homem, ele perdeu a glória de Deus. Lembrando que a palavra glória nesse versículo ela se refere especificamente sobre a presença de Deus. Então Paulo está dizendo que todos pecaram e como consequência dessa atitude, eles estão afastados da presença de Deus, afastados da gloriosa presença de Deus. Então o pecado ele afetou toda a humanidade e obviamente, né, consequentemente, aí, todos estavam condenados a todas as consequências do pecado, inclusive a pior delas, que é a morte espiritual, falando aí, obviamente, estando em vida, né, como nós comentamos, que tem pior do que a morte espiritual é a segunda morte. Então, tanto gentios quanto judeus, eles estão sob o domínio do pecado, ou seja, a universalidade do pecado, ela demonstra que todos estão debaixo da condenação eterna. Então, essa é a segunda conclusão. E a terceira conclusão que nós temos é que, assim como
pecado é universal, a necessidade de salvação também é universal. Por quê? Porque o homem por si só, ele não pode se salvar. Tá? Então, assim como o pecado ele é universal, a necessidade de salvação, que é o tema central desse segundo tópico, ela também é universal. Então, todos pecaram e todos necessitam da salvação. Lembrando que o homem por si só, pelos seus próprios esforços, pelos seus próprios méritos, ele não pode se salvar. Uma outra conclusão que nós temos, a quarta conclusão. O pecado, nós já falamos sobre isso, ele trouxe como maior consequência a morte, ou a separação, né? A pior consequência, separação eterna entre o homem e Deus. Então nós temos aqui o pecado como causa e a morte como consequência. Então nós podemos concluir que a única forma de não ser condenado à morte é eliminando o poder do pecado da nossa vida. Por quê? Porque eliminando a causa, elimina-se também a consequência. Em outras palavras, irmãos, somente pode se livrar da morte livrando-se do pecado. Só que aí cabe uma pergunta: como eliminar o poder do pecado das nossas vidas? Como eliminar o poder do pecado? Então, nós vamos ver a resposta a essa questão, vamos detalhar um pouco mais adiante sobre isso também. Então, primeira coisa, somente Jesus pode libertar do poder do pecado e, consequentemente, livrar aí da morte, como está no texto na tela dos irmãos, tá? E aí, no segundo parágrafo, sua morte foi pelos judeus e pelos gentios. Por quê? Porque ambos necessitam de salvação. Em outras palavras, somente Jesus pode livrar do poder do pecado, somente Jesus pode salvar, e o sacrifício de Jesus, ele foi perfeito e ele também foi universal. Ele foi tanto para judeus quanto para gentios. Só que o efeito desse sacrifício sobre a nossa vida vai depender, obviamente, do nosso posicionamento em relação a esse sacrifício, como nós vamos ver mais adiante. Ou seja, está disponível para todos, mas nem todos tomam posse disso. Tá? Existe algo que é necessário e que nós vamos falar um pouco mais à frente. Então, amados irmãos, nós vemos claramente que antes do sacrifício de Cristo, nós tínhamos aí os dois povos, nós já falamos inclusive sobre isso em outra videoaula, nós tínhamos os judeus e os gentios. E após o sacrifício de Cristo, nós temos os judeus, temos os gentios e passou a existir também os salvos em Cristo, que são compostos aí tanto por judeus quanto por gentios. Então a conclusão desse segundo tópico é que, pelo fato do pecado ser universal, ou seja, pelo fato de todos terem pecado e tendo como consequência a morte, a necessidade de salvação também passa a ser universal. Tá? Então, a necessidade de salvação é para todos aqueles que pecam. Agora, se a Bíblia afirma que todos pecaram, então nós concluímos que a salvação ela é necessária para todo mundo. Ou seja, a salvação ela também a necessidade de salvação, ela também é universal. Bom, nós falamos então sobre a universalidade do pecado, falamos sobre a necessidade universal da salvação, e nesse tópico nós vamos falar agora sobre a abrangência universal da salvação. Então nós entendemos que o pecado atingiu toda a humanidade e toda a humanidade necessitava de salvação, e agora nós vamos entender que a abrangência da salvação é para toda a humanidade. Por isso que o título está dizendo que a abrangência ela é também universal. Então vamos lá. Primeiramente, nós vamos entender o que significa expiação. Na revista tem uma conceituação aí sobre expiação, então nós vamos entender um pouco mais sobre isso. Então vamos lá. Expiação significa purificação das faltas, falhas ou delitos e crimes realizados.
Expiação também significa ato mediante o qual os pecadores são reconciliados com Deus. Significa também ato de remir uma pessoa de um crime ou uma falta cometida. Então, todos esses são significados de expiação. Agora, no original, expiação significa, como está aí no último item do slide dos irmãos, significa cobrir o pecado. Então, na expiação, amados irmãos, o pecado ele é coberto. Ele é coberto de que forma? Por uma vítima inocente. Não se preocupe em entender isso agora, porque nós vamos falar sobre isso em mais detalhes. Muito bem. Para nós entendermos um pouco melhor aí sobre a expiação e sobre o sacrifício de Cristo, nós vamos falar um pouco, de forma bastante breve, sobre algumas características do sistema sacrificial no Antigo Testamento. Irmãos, nós não vamos detalhar aqui todo o sistema sacrificial do Antigo Testamento, porque não é o objetivo da lição de hoje. Nós vamos falar sobre algumas características, não como funcionava, mas sobre algumas características dele, tá? Então, nós vamos falar sobre isso agora. Então, primeiro ponto aqui, uma das características que a gente tinha no sistema sacrificial no Antigo Testamento. Uma vítima inocente morria. Vejam que está entre parênteses. Involuntariamente. Então, como nós comentamos, na expiação o pecado ele é coberto por uma vítima inocente. Nós falamos sobre isso no slide anterior. No sistema sacrificial, a vítima quem era? Ela era sempre um animal inocente, que o sangue dele tinha que ser derramado para que o pecado de alguém fosse expiado. Tá? E um ponto interessante é que esse sacrifício ele era involuntário. Por que ele era involuntário, amados irmãos? Porque o animal, não era o animal quem decidia se ele queria morrer ou não. Então não era algo voluntário. O animal não falava, não, eu vou entregar a minha vida voluntariamente. Ou seja, a pessoa, o pecador, pegava um animal e levava ele para ser sacrificado, né, pelos sacerdotes, enfim, para que ele fosse perdoado. Então existia a ideia aí de involuntariedade. Um outro ponto também em relação ao sistema sacrificial, numa das primeiras aulas aí falou-se sobre isso, no comentarista falou na revista, é aquela sensação de mérito. Por quê? O pecador, ele levava o animal para os sacerdotes sacrificarem. E isso dava o quê? Uma falsa sensação de mérito do pecador. Por quê? Porque ele pegava o animal e levava até lá como oferta. Então tinha aquela questão, mas eu fui lá, eu levei o animal, eu fiz isso. Então tinha aquela falsa sensação de que ele tivesse algum tipo de mérito nesse sistema sacrificial também. Uma outra característica, os sacrifícios eles minimizavam a situação do pecador. Isso significa, irmãos, que o sistema sacrificial do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, ele não apagava completamente o pecado, mas ele só minimizava os efeitos do pecado. Uma outra característica, ele não era definitivo. Isso aqui é sabido por todos nós, que sempre eram necessários esses sacrifícios de animais. Significa, irmãos, que se era algo que precisava ser feito sempre, significa que o seu efeito não era definitivo. Então ele era algo temporário, ele não era definitivo, porque sempre precisava fazer esses sacrifícios de animais. Um outro ponto para a gente comentar rapidamente também era sobre o chamado dia da expiação. Os amados irmãos sabem que uma vez por ano era feito um sacrifício com uma abrangência maior, pode-se assim dizer. Era o dia em que o sumo sacerdote ele podia entrar no Santo dos Santos, ele podia estar diante da arca da aliança que representava a presença de Deus. Agora, obviamente, nós sabemos que uma série de ritos eram necessários antes que o sumo sacerdote pudesse entrar lá. De forma bem resumida, ele tinha que primeiro fazer sacrifícios pelos seus próprios pecados, e aí depois ele fazia o sacrifício pelos pecados da nação. E o sangue de um animal inocente, ele era aspergido, ele era derramado ali na tampa da Arca da Aliança. Essa tampa era chamada de propiciatório. Tá? Então, isso era de forma bem resumida, bem simplista, o que acontecia no dia da expiação. E uma outra coisa muito interessante aqui em relação ao sistema sacrificial do Antigo Testamento é que
esses sacrifícios, eles apontavam para a obra expiatória de Cristo. Enfim, irmãos, todo o sistema sacrificial da antiga aliança apontava para o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Tá? E um outro ponto interessante a se comentar aqui também, até para a gente entender os próximos slides, é que, na verdade, para relembrarmos, né, nós temos aí alguns personagens nesse sistema sacrificial. A gente tem o ofertante. Quem é o ofertante? É o pecador que leva ali o animal para ser morto. Nós temos o sacerdote, existe a figura também do sumo sacerdote, existe a oferta também em si, né, que é o animal que seria morto pelos pecados ali do pecador, do ofertante, e uma vez por ano nós tínhamos aí um animal que era morto pelos pecados da nação, no chamado dia da expiação. Então, de forma bastante resumida, são alguns pontos aí referentes ao sistema sacrificial no Antigo Testamento. Agora nós vamos entender, irmãos, isso aqui é um ponto muito importante, que o sacrifício de Jesus Cristo ele foi infinitamente superior ao sistema sacrificial da antiga aliança. Então, nós vamos ver aqui, não todos, mas alguns pontos que comprovam essa superioridade do sacrifício de Cristo. Então, o primeiro ponto foi voluntário. Irmãos, diferente do que acontecia no sistema sacrificial da antiga aliança, onde um animal ele era sacrificado de forma involuntária, ou seja, não era o animal quem decidia ser sacrificado ou não. No caso do sacrifício de Cristo, Jesus ele foi crucificado de forma voluntária, ou seja, ele se deu de forma voluntária. Tá? Ele não foi forçado a isso, mas ele voluntariamente deu a sua vida. Um outro ponto aqui que comprova essa superioridade do sacrifício de Jesus. Não precisou de sacrifício por si mesmo. Então, como nós já comentamos anteriormente, o sumo sacerdote, no dia da expiação, ele tinha que primeiramente fazer um sacrifício por si mesmo. Para quê? Para o perdão de seus pecados, porque o sumo sacerdote, e não só ele, mas os sacerdotes, os levitas, todos que trabalhavam no sistema sacrificial, todos eles eram pecadores. Agora, no caso de Cristo, não foi necessário nenhum tipo de sacrifício por si mesmo. Por quê? Porque Cristo ele não tinha pecado. Um outro ponto aqui que nos prova também, nos leva a concluir sobre a superioridade do sacrifício de Cristo. Cristo ele foi sacerdote, foi ofertante, foi oferta. Cristo ele foi sacerdote porque foi ele quem fez o sacrifício. Ele foi o ofertante. Quem é o ofertante? Aquele que oferta. Cristo ele deu a si mesmo, então ele foi o ofertante. E ele também foi a própria oferta. Por quê? Porque o seu sangue que foi derramado para perdão dos pecados. Então Cristo ele cumpriu, vamos dizer assim, todos os papéis do sistema sacrificial do Antigo Testamento, não tendo mérito nenhum, inclusive, para o pecador. Todo o mérito é de Jesus Cristo. Um outro ponto também referente aí que nos leva a concluir a superioridade do sacrifício de Cristo se comparado com o sistema sacrificial do Antigo Testamento. Ele entrou no santuário com o seu próprio sangue. Então nós sabemos novamente que uma vez por ano o sumo sacerdote ele entrava no Santo dos Santos, que também era chamado de lugar santíssimo, onde diante da Arca da Aliança ele aspergia o sangue do animal sobre o propiciatório, que era a tampa da Arca da Aliança. E Jesus, ele foi o sumo sacerdote, como nos diz a Bíblia, que entrou no santuário celestial perante Deus, só que não com o sangue de animal, mas com o seu próprio sangue, e efetuando uma redenção não provisória, mas uma redenção eterna, ou seja, uma redenção que vale para todos os tempos, passado, presente e futuro. Uma outra característica do sacrifício de Cristo que nos leva a entender também que foi superior ao sistema da antiga aliança. Esse sacrifício de Cristo removeu completamente os pecados. Então, todos os pecados foram removidos através do sacrifício vicário ou sacrifício substitutivo de Jesus. Lembrando que vicário é o mesmo que substitutivo. Uma outra característica de superioridade do sacrifício de Cristo foi único e definitivo. Então, diferente também do sistema sacrificial do Antigo Testamento, que nós vimos que ele tinha um caráter provisório, ou seja, ele sempre necessitava ser feito, o sacrifício de Cristo ele foi único
e foi definitiva. Então isso significa que não existe mais a necessidade de sacrifício para perdão dos pecados. Ou seja, o sacrifício de Jesus ele é suficiente, ele é definitivo também. E para provar que a partir da morte de Cristo não era mais necessário oferecer sacrifício de animais, a Bíblia nos diz que o véu do templo que separava o lugar santo do lugar santíssimo, ele foi rasgado de alto a baixo, dando acesso pleno aí a todo ser humano, acesso a quê? A presença de Deus, como nos diz a Bíblia Sagrada, pelo novo e vivo caminho, consagrado pela sua carne, que foi rasgada, conforme está lá no livro do escritor aos Hebreus, no capítulo 10, versículos 19 e 20. Então temos aqui, não são todos, mas são alguns pontos que nos mostram a superioridade do sacrifício de Cristo. E tem um ponto interessante aqui que tem no livro deste trimestre, que o pastor Clayton colocou, que eu achei bastante interessante, que fala sobre as representações da expiação, isso segundo Strong, né? Segundo Strong, pode-se dividir a expiação de Cristo em 4 representações. Primeiro nós temos a representação moral, que segundo ele é originada no amor desinteresseiro de Deus em assegurar a libertação do pecador. Tem também uma representação comercial, né, que se refere-se aí ao pagamento de um resgate, libertando o pecador da escravidão. Lembrando que antes do sacrifício de Cristo, a humanidade era escrava do pecado, e para libertar dessa escravidão do pecado era necessário que houvesse um pagamento, o pagamento de um resgate. Esse pagamento ele foi muito caro, foi o próprio sangue de Cristo. Tem também uma representação legal, né, que refere-se aí, segundo o comentarista, uma apresentação da justiça de Deus por um ato de obediência à lei que foi violada pelo pecado. Então, toda a exigência legal da justiça de Deus ela foi cumprida através de Jesus Cristo, da morte expiatória de Jesus Cristo também. Tem também a representação sacrificial, que refere-se aí a uma obra sacerdotal que reconciliou o homem com Deus, como diz o comentarista, removendo a inimizade através da oferta pelo pecado a favor dos transgressores e satisfazendo a exigência da justiça e da santidade de Deus. Então achei interessante essas quatro representações e por isso nós colocamos aqui um slide específico sobre isso. Muito bem, amados irmãos, falando agora especificamente sobre a abrangência universal da salvação. Quando nós falamos sobre a abrangência universal da salvação, nós temos, não é o único, tá? Mas é um dos pontos mais controversos entre as chamadas teologias calvinista e arminiana. Tá? Nós não vamos falar aqui sobre todos os pontos divergentes, mas nós vamos apenas comentar dessa divergência no que se refere à obra da expiação. Na lição 8 desse trimestre, a gente vai falar um pouco mais sobre o calvinismo e sobre o arminianismo. Não é o objetivo hoje, mas nós vamos voltar a falar sobre isso na lição 8. Então, nós temos a chamada expiação limitada e expiação ilimitada. Então, os calvinistas, eles creem na expiação limitada, onde nesta crença eles defendem que Cristo morreu somente para os eleitos. Ele não morreu para todo mundo, mas ele morreu para os eleitos. Então, a expiação de Cristo ela é limitada àqueles que são eleitos. E os irmãos sabem que os calvinistas eles defendem que Deus ele já predestinou algumas pessoas para a salvação e já predestinou outras para condenação. E esses que são predestinados para a salvação são os chamados eleitos. E eles dizem que a expiação de Cristo foi somente para essas pessoas, somente para os eleitos. Agora, diferente disso, nós cremos na chamada expiação ilimitada, ou seja, aquela em que Cristo morreu por todos, em que Cristo morreu por toda a humanidade. É nisso que nós acreditamos, tá? Aqui é na expiação ilimitada.
Agora, quando nós falamos sobre expiação ilimitada, é bom a gente entender aqui alguns pontos, tá? Para não gerar confusão. Primeiro, a expiação ela é ilimitada, por quê? Porque ela é suficiente para todos os homens e de todas as épocas. Foi um ato único, foi um ato definitivo, foi um ato suficiente. Só que, apesar de ser suficiente de abranger todos os homens, toda a humanidade, a expiação de Cristo ela não é eficiente para todo mundo. Ou seja, deixa eu explicar um pouco melhor isso aqui. A expiação de Cristo ela é eficiente para todos aqueles que creem nessa expiação, que creem naquilo que Jesus fez. Para aqueles que se arrependem dos seus pecados, que creem no sacrifício vicário de Jesus Cristo na cruz do Calvário e que confessam com seus próprios lábios, recebendo aí Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Para esses, a expiação dele é eficiente. Agora, para aqueles que não aceitam, a expiação dele não vai ter efeito nenhum no que diz respeito à salvação desses que não creem, eles não serão salvos. Ou seja, irmãos, a abrangência da expiação e, consequentemente, da salvação, ela é ilimitada. Então, por isso que nós estamos falando da abrangência universal da salvação, a abrangência que abrange toda a humanidade. A salvação é para todos. Então, a abrangência da expiação ela é ilimitada, porém, a aplicação é limitada, ela se limita a quem? Àqueles que creem. Por isso que a Bíblia afirma que quem crê será salvo, mas quem não crê será condenado. Então aqui nós temos um slide que resume bem essa questão da expiação limitada e ilimitada, da abrangência universal da salvação. O pecado é universal, a necessidade de salvação é universal e, consequentemente, a abrangência da salvação também é universal. E existem, amados irmãos, muitas passagens bíblicas que respaldam essa questão da abrangência universal da salvação, essa questão da expiação ilimitada, diferente do que diz a teologia calvinista, que diz que a expiação ela é limitada, né? Nós cremos na expiação ilimitada. Então existem muitos versículos que endossam isso. Obviamente que a gente não vai mencionar todos aqui, mas nós vamos ver apenas alguns deles aí, somente para deixarmos aqui para meditação. Então, o primeiro deles que a gente pode mencionar, 1 Timóteo 4:10. Porque para isto trabalhamos e lutamos, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Então, reparem que aqui, Paulo escrevendo a Timóteo, ele não está dizendo que Deus é o Salvador dos eleitos, ou de alguns homens, mas ele diz que ele é o Salvador de todos os homens. Então, aqui nós vemos um versículo que comprova essa abrangência universal da salvação. Um outro versículo também, 1 João capítulo 2, versículo 2, que diz: E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Agora vejam, o que é todo o mundo? Todo mundo significa alguns? Não, todo mundo é literal isso aqui, é todo mundo, toda a humanidade, todos os homens, todo o ser humano. Então, mais um versículo que comprova a abrangência universal da salvação. Um outro versículo também, Romanos 5,18. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens. Para quê? Para condenação. Assim também por um só ato de justiça. Que ato de justiça foi esse? Foi a morte vicária de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então também por um só ato de justiça veio a graça sobre quem? Sobre todos os homens, para justificação de vida. Então aqui está muito claro. O juízo, né, por uma ofensa veio o juízo sobre todos os homens. E por um ato de justiça veio a graça também sobre todos os homens, e não sobre alguns homens, e não sobre os homens eleitos. Tá? Mais adiante, quando a gente for falar sobre livre-arbítrio, a gente vai falar um pouco mais, numa outra lição, sobre eleição e predestinação. Isso também é um outro ponto bastante divergência entre as teologias calvinista e arminiana, mas a gente vai falar sobre isso numa outra lição. E mais um versículo aqui, passagem bastante conhecida, João 3,
16, coloquei na tela dos irmãos do 14 ao 16 para contextualizar bem. Então vamos lá. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então vejam, todo aquele que nele crê. Então aqui a condição, o limitante não está na obra expiatória. O limitante não está na abrangência da salvação, mas o limitante está no crer. Quem crer tem um acesso. Se todos crescem, todos seriam salvos. Todos teriam a vida eterna. É que nem todo mundo crê. Tá? Então, mas que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou quem? O mundo de tal maneira, ou seja, o mundo na sua totalidade, de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para quê? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele não está dizendo mais que todo eleito que nele crê. Ele não está dizendo, mas aqueles que já foram pré-determinados ou predestinados por Deus, ou parte da. Está falando que todo mundo que crê, que não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, aqueles que creem, aqueles que se arrependem dos seus pecados, creem na obra salvadora de Jesus Cristo e confessam, aceitando Ele como Senhor e Salvador de suas vidas, esses são os que creem, e eles têm a vida eterna. Novamente, se toda a humanidade acreditasse, toda a humanidade cresce, toda a humanidade seria salva. Agora, nós sabemos que nem todos vão crer, mas lembrando que isso não é algo arbitrário da parte de Deus. É aí que está o grande ponto-chave, a grande questão. O fato de Deus, na sua onisciência e na sua presciência, saber de antemão quem vai crer e quem não vai crer, não significa que ele está sendo arbitrário em relação a isso. Você saber de antemão alguma coisa não significa que você está fazendo aquela alguma coisa acontecer. Deus sabe, lógico que ele sabe quem vai aceitar, quem não vai aceitar, quem vai crer e quem não vai crer. Mas não significa que ele arbitrariamente escolheu quem vai crer e quem não vai crer. Então aqui é um versículo também bastante contundente neste sentido. Bem, vamos então agora à nossa conclusão. Aqui na nossa conclusão, eu coloquei aqui 4 pontos para nós frisarmos bem o que nós vimos na aula de hoje. Então, o primeiro ponto, o pecado atingiu toda a raça humana e prejudicou sua comunhão com Deus. Nós vimos que o pecado ele é universal, ele atingiu a todos indistintamente, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Segundo ponto, o homem por si só é incapaz de resolver esse problema. Ou seja, irmãos, não é por mérito humano que a pessoa tem a sua salvação. Não é por obra, não é por nada que o ser humano possa fazer, mas o mérito, ele é todo do Senhor Jesus de Nazaré. O homem por si só, ele era incapaz, ele é impotente em relação a essa questão do pecado e a salvação. Terceiro ponto, Cristo triunfou sobre as forças do pecado e da morte, libertando-nos de seus poderes. Lembra quando a gente comentou que a causa é o pecado e a consequência é a morte? E a única forma de eliminar a morte seria eliminar a consequência, seria eliminando a causa. Elimina-se a morte, eliminando-se o pecado. E Cristo ele triunfou sobre ambos, sobre o pecado e sobre a morte, libertando-nos de quem? Dos poderes, do poder do pecado e do poder da morte. Nós vimos aí em outra aula, uma das aulas anteriores, que quando nós falamos sobre a obra de Cristo no que diz respeito à nossa salvação, ela tem uma abrangência passada, onde nós fomos livres, libertos da condenação do pecado. Ele tem uma abrangência presente, onde nós, pela obra de Cristo também, somos livres do poder do pecado, da força do pecado, do senhorio do pecado. E existe também uma abrangência futura, onde nós estaremos livres da presença do pecado. Ou seja, na atualidade, o pecado ainda está presente, nós não estamos livres da presença dele. Mas no futuro, depois da nossa glorificação, nós estaremos livres também da presença do pecado. Mas enfim, voltando aqui ao terceiro ponto,
Cristo triunfou sobre as forças do pecado e da morte. Ele venceu a causa e a consequência. E o último ponto, que é o ponto-chave da lição de hoje, a salvação ela é ilimitada. A expiação, a obra expiatória de Cristo, ela é ilimitada, ou em outras palavras, ela é universal. A abrangência dela é total. Obviamente que ela é eficiente para todos os que creem. Então significa que ela está disponível para todos. Mas quem vai ter ela? Aqueles que acreditam. Está disponível para todo mundo, mas nem todo mundo vai tomar para si esta salvação, esta obra salvadora. Então são os 4 pontos aí que resumem a lição de hoje. O pecado é universal, assim como a necessidade de salvação também. O homem não teria condições sozinho de resolver isto. Cristo fez aquilo que era impossível ao homem fazer, e esta obra de Cristo, ela abrange aí toda a humanidade. Bem, chegamos aí ao final de mais uma videoaula. Que Deus abençoe os irmãos e eu amo cada um de vocês em Cristo Jesus.